nossa lista de correção da lista de exercícios de citologia, tá? Vamos começar sobre a questão número 1, tá? Que diz assim, é uma questão do Enem, que traz um gráfico colocando que uma indústria, ela está escolhendo uma linhagem de microalgas, ou seja, um tipo de alga, né, que é pequenininha, que é microscópica, que otimiza, ou seja, que melhora, né, secreção de polímeros de proteínas comestíveis. Então, essa indústria está escolhendo proteínas que otimizem a secreção de proteínas comestíveis, as quais são obtidas no meio de cultura de crescimento, ou seja, esse meio de cultura é o lugar onde elas crescem. O que me interessa aqui é que eles querem algas que secretam bastante proteínas, certo? Isso que eu tenho que pensar. E aí, então, esse gráfico está mostrando o perfil celular dessas linhagens de microalgas, tá? Esse perfil está mostrando a quantidade de organelas que cada linhagem tem. Nós temos linhagem 1, linhagem 2, até a linhagem 5. Então, precisa interpretar esse gráfico. E aqui estão as organelas, certo? Então, nós temos núcleo, retículo endoplasmático, não está dizendo se é liso ou rugoso, então consideramos os dois. Complexo golgiense, que é sinônimo de complexo de Golgi, e mitocôndrias, tá? E aí, nós temos um gráfico de barras, e juntamente com esse gráfico de barras, nós temos aqui, né, para facilitar a nossa interpretação, os valores, a quantidade, né, de organelas em número, tá? Então, diz assim, na figura podem ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem. A pergunta é, qual a melhor linhagem para se conseguir o maior rendimento de proteínas secretadas, certo? Então, olhando as organelas, qual dessas organelas vai secretar mais proteínas? Vai ter que ser aquela que possui em maior quantidade uma organela que secreta substâncias. A organela responsável por isso é o complexo de Golgi. Então, eu vou lá e vou olhar qual organela, né, que tem a maior quantidade de complexo de Golgi, que nesse caso é a linhagem 1 com 50. Então, a linhagem 1 é a linhagem mais indicada para ter maior rendimento de secreção de proteínas, tá? Qual a função principal de cada uma das organelas citadas, tá? Então, o núcleo, pessoal, ele vai ser responsável por armazenar, proteger o material genético, que é o DNA. Lembrando que o núcleo, assim como as outras organelas que estão aqui, são exclusivas dos eucariontes, tá? Retículo endoplasmático, se for o liso, produz lipídios, se for o rugoso, produz proteínas. E as mitocôndrias, nós só falamos o que elas fazem, depois nós vamos nos aprofundar, né? Mas elas são responsáveis, né, por fazer a respiração celular, produzir energia para a célula, tá? Então, agora a gente vai para a questão número 2. Ela diz o seguinte: a inalação da poeira com sílica, comum entre operários que trabalham com rochas ornamentais, está associada à ocorrência da silicose, doença pulmonar obstrutiva crônica, e aumenta o risco de câncer de pulmão, insuficiência renal e tuberculose. A doença ocorre porque a sílica entra nas células por endocitose, mas a célula não consegue fazer a digestão. A sílica, então, se acumula nas vesículas digestivas que acabam se rompendo, tá? Eu quero saber
qual organela que está envolvida nesse processo. Então, qual organela que faz digestão, né? Vai ser, né, aqui, lisossomos, certo? Então, lisossomos é a organela, né? São as organelas responsáveis por isso, tá? Qual consequência do rompimento dessas vesículas no interior da célula, né? Essas vesículas digestivas que são os lisossomos. Então, nós temos que pensar que os lisossomos são responsáveis por fazer a digestão da célula, e aí, quando elas, digestão intracelular, pode também digerir o que a célula come ou partes da própria célula de forma controlada, mas quando é de forma descontrolada, por exemplo, romper aleatoriamente, essas vesículas vão derramar, vão liberar enzimas digestivas dentro da célula. E isso pode, né, causar a morte, a digestão, né, a autodestruição da própria célula. Certo? Número 3. Antimicrobianos são substâncias naturais ou sintéticas que têm capacidade de matar ou inibir o crescimento de micro-organismos. A tabela apresenta uma lista de antimicrobianos hipotéticos, bem como suas ações e efeitos sobre o metabolismo microbiano. Qual dos antimicrobianos deve ser utilizado para causar uma infecção causada por um fungo? E aí, aqui, pessoal, essa informação não estava na questão, porque, né, é uma questão do Enem, então parte do princípio que o estudante que está lá fazendo o Enem no final do terceiro ano, ele já sabe que fungo é um eucarionte. Vocês ainda não têm esse conhecimento porque a gente não estudou fungos, mas vocês já sabem o que são eucariontes. Organismos eucariontes possuem células eucariontes. Então, aqui eu vou ter, né, uma infecção causada por um fungo, ou seja, tem uma célula eucarionte, tá? Presta atenção, sem afetar bactérias. As bactérias são organismos procariontes. Então, imagine que vocês querem um remédio, tá? Contra um micro-organismo, um antimicrobiano, significa isso, né? Contra um micro-organismo. Micro-organismo é um organismo microscópico. Nesse caso aqui, pode ser um fungo ou uma bactéria. Mas eu quero que esse remédio, ele afete o fungo e não afete a bactéria. Ou seja, ele vai ter que afetar uma parte da célula do fungo que não existe no procarionte. Essa é a ideia da questão, tá? Então, se esse remédio afeta algo que não existe no procarionte, automaticamente não vai afetar o procarionte, não vai afetar a bactéria. Então, nós vamos pensar nisso. Então, olha só, o antimicrobiano 1, ele afeta, une-se aos ribossomos e impede a síntese de proteínas. Só que o que acontece aqui? Acontece que tanto os procariontes quanto os eucariontes têm ribossomos. Então, se esse antimicrobiano afeta isso, vai afetar os dois. Não pode ser essa a resposta. Número 2. O antimicrobiano une-se aos microtúbulos. Microtúbulos fazem parte do citoesqueleto e impede a segregação das cromátides. Ai, prof, o que é segregação das cromátides? Aqui não interessa, mas é a separação lá do material genético. O que me interessa aqui? Me interessa que o organismo procarionte não tem citoesqueleto. Como que as bactérias serão afetadas se as bactérias não têm citoesqueleto? Então, esse aqui é o antimicrobiano ideal. Ele vai afetar apenas fungos. Tá? Número 3, vamos olhar os outros, né? Une-se aos fosfolipídios da membrana plasmática. Gente, toda célula tem membrana plasmática, né? Então, se afeta a membrana plasmática, vai afetar ambos os organismos. Tá? Número 4 e número 5.
interfere na síntese de timina e uracila. Timina e uracila são partes, nós vamos estudar ainda, do DNA e do RNA. Acontece que os procariontes têm material genético, né? DNA e RNA, então também não pode ser nem o 4 e nem o 5, certo? Resposta aqui, letra no, antimicrobiano número 2, e aí vocês já justifiquei aqui para vocês toda porquê, né, dessa resposta. Número 4. No tecido conjuntivo dos testículos de mamíferos, na fase de amadurecimento sexual, esses indivíduos passam a produzir esteroides, hormônios à base de testosterona, a base de lipídios, né? A famosa testosterona. O que eu preciso pensar aqui? Que essas células estão produzindo hormônios que são formados por lipídios. Então, a organela que vai estar responsável por isso é a organela responsável por produzir lipídios. Nesse caso, retículo endoplasmático liso. Tá? Número 8. Uma das funções dos neutrófilos, um tipo de glóbulo branco, é fagocitar bactérias invasoras em nosso organismo. Gente, nós vamos lembrar daquele videozinho que uma célula do nosso corpo corria atrás das bactérias, lembra, para engolir elas? Lembrar que engolir ali, nesse caso, né, abraçar ali é fagocitar, comer, tá? Então, o neutrófilo, que é uma célula do nosso corpo, ele vai comer bactérias invasoras para nos defender dessas bactérias. Em uma situação experimental, um cientista colocou no mesmo lugar neutrófilos e bactérias gram-positivas que apresentam uma parede celular fluorescente, ou seja, essa bactéria, vamos pensar assim, ela brilha, certo? Quando ela é olhada no microscópio, ela é fluorescente. Em seguida, cientistas observou os neutrófilos no microscópio de fluorescência, que dá para que eu consigo enxergar esse brilho, e verificou a presença de fluorescência no interior, em seu interior. Interior de quem? Do neutrófilo. Vamos colocar o nosso português em ação. Em qual organela do neutrófilo que está fluorescente? O que eu preciso pensar aqui? Que se o neutrófilo comeu a bactéria, para onde que a bactéria foi parar? Ai, professora, dentro do neutrófilo. Sim, mas em que parte? Tá? Lá no vacúolo digestivo, tá? Que é como eu posso chamar o lisossomo depois que ele comeu a bactéria e está digerindo ela. Então, ela vai estar ali dentro. Então, ali vai estar fluorescente porque ela tinha uma parede fluorescente. Até o lisossomo engolir, digerir tudo, a fluorescência fica dentro do lisossomo, desse vacúolo digestivo, certo? Por isso, a resposta C de casa. Número 9. Células animais, quando privadas de alimento, passam a degradar partes de si mesmas, tá? Eu quero saber quem é responsável por essa degradação. Gente, quem é que come, degrada, digere partes da própria célula? Lisossomos, né? Eles fazem digestão celular. De novo aqui, né? Olha, mais do mesmo, né? Ai, prof, por quê? Para vocês aprenderem. Silicose é uma doença que ocorre quando cristais de sílica são inalados e atingem os pulmões. As células do alvéolo fagocitam, engolem, comem essas partículas, mas não conseguem digeri-las. Os vacúolos digestivos, lembra lá os lisossomos depois que eles pegam a comidinha? Acabam sendo perfurados, se rompem. Lembra o que acontece quando eles se rompem? Digere a célula morre. O que eles querem saber aqui? Por que a célula morreu? Tá? Então, a célula morreu por quê? Porque
enzimas digestivas se derramaram dentro da célula. Essas enzimas estavam aonde? Lá dentro do facúolo digestivo que se rompeu, lá dentro do lisossomo, né? E aí derramou essas enzimas dentro da célula e digeriu a própria célula. Letra A de América. Número 11. Em um espermátide, todas as membranas do complexo golgiense foram marcadas por um elemento químico fluorescente. Ó, agora quem está brilhando é o complexo de Golgi. Depois de alguns minutos, a espermátide sofreu diferenciação celular. Gente, espermátide, o nome já diz, tá? É a célula que forma o espermatozoide. A célula resultante foi analisada no microscópio. Quem que a gente analisou no microscópio? O espermatozoide. E aí, eu quero saber onde estava a fluorescência. Como eu chamo o complexo de Golgi especializado do espermatozoide? Acrossomo. Tá? E aí, aqui tem que decorar mesmo, tem que lembrar, tem que saber que se chama acrossomo. Tá? Aqui não tem muita escapatória. Tá? Letra B de biologia é a matéria mais legal. Número 12. A maquinaria da célula humana é um exemplo de obra de arte exibida pela natureza. Essa maquinaria é composta por organelas que funcionam como se fossem pequenos órgãos presentes no corpo, excedendo em excelência o papel de manutenção da vida. Uma das funções biológicas dessa maquinaria é a síntese de proteínas. Tá? Então, aqui, ó, quero saber quem faz síntese de proteínas. Realizada por quem? Gente, quem faz proteína? Ribossomo ou retículo endoplasmático rugoso, que vocês também podem ouvir por aí como granular, porque é cheio de grãozinhos. Lembram que os grãozinhos são os ribossomos, né? Retículo endoplasmático liso é aquele que não tem ribossomos e também pode ser chamado de agranular, ou seja, sem grânulo, sem grãozinho. Tá? A resposta, letra D de Denise, é a melhor professora. Tá? Número 13. Essa perguntinha é bem legal. Ela diz assim, pessoal. As células constituem unidades estruturais e funcionais básicas de todos os organismos multicelulares. O corpo humano possui uma grande variedade de tipos celulares. E algumas células desenvolvem uma ou mais funções em alto grau de especialização, possibilitando que sejam identificadas pelas suas funções e pelas estruturas celulares que as compõem. Tá? Então, basicamente, aqui eu tenho que pensar na função dessa célula. Considerando as afirmações relacionadas aos seguintes tipos celulares encontrados no corpo humano, eu quero saber, tá, lá no final, em que tipo de célula o retículo endoplasmático liso é a organela celular que estará em abundância, certo? Então, a pergunta é, em que células dessas que eu vou ter muito retículo endoplasmático liso? Retículo endoplasmático liso, pessoal, produz lipídios, gorduras, óleos. Então, vamos lá ver qual célula que faz muito isso, porque é ela que vai ter, tá, muito retículo endoplasmático liso, tá? Então, aqui, ó, células de Leydig, encontradas no tecido intersticial entre os túbulos seminíferos dos testículos, tá? Então, gente, lá a gente já falou lá em cima, né? Hormônios, esteroides, testosterona são a base de lipídios, então vai ter muito retículo endoplasmático liso aqui. Eu adicionei do ladinho para vocês lembrarem, já coloquei a organela mais abundante aqui. Hepatócito é o principal tipo celular encontrado no fígado. E dentre outras funções exercidas por essa célula, destaca-se a degradação de fármacos, toxinas e outras substâncias, né, como álcool, como medicamentos. E a gente viu que aqui também é a segunda função, né, mais importante do retículo endoplasmático liso, certo? Então, os fibroblastos estão lá no tecido conjuntivo
e fazem síntese e secreção de proteínas e glicoproteínas. Então, se faz síntese de proteínas, retículo endoplasmático rugoso. Se faz secreção de proteínas, complexo de Golgi. Macrófagos derivam de células sanguíneas denominadas monócitos que migram na corrente sanguínea para o tecido e exercem função de defesa, fagocitando células estranhas. Fagocitar, comer, engolir, digerir, né? Depois, então, lisossomos. Eu quero saber quais são as duas que vão ter mais em abundante retículo endoplasmático liso. Então, resposta número 1 e número 2, células de Leydig e hepatócitos. Resposta C de casa. Número 14. Muitos estudos... 14. Deficiência de enzimas lipase ácida causa uma doença em que o portador apresenta células que não degradam colesterol. Tá? Então, aqui o problema é não degradar colesterol. Tá? Como ele não é degradado, vai depositar isso em vários órgãos. Tá? Gente, essa questão é do Enem de 2025. É uma questão recente, tá? E aí, muitos estudantes fizeram o seguinte raciocínio. Ai, professora, colesterol é um lipídio, a resposta é retículo endoplasmático liso. Mas a gente não tá falando que a célula produz ou não produz colesterol. Tá falando que ela não degrada. Então, o problema vai ser na degradação. O problema é nos lisossomos, tá? A de América. Beleza? Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas. Tá? Então, a síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente. Então, aqui, pessoal, vamos lembrar que os aminoácidos, eles se juntam como se fossem vagõezinhos de um trem para formar uma proteína. Então, uma proteína é um conjunto de aminoácidos. Quando eu vou estudar onde as proteínas são produzidas e para onde que elas vão depois disso, o que os cientistas fazem? Eles marcam esses aminoácidos com radioatividade, eles vão ficar radioativos. E colocam esses aminoácidos dentro da célula, porque daí a célula vai usar esses aminoácidos para fazer proteína. E eu posso rastrear o caminho dessa proteína, rastreando onde está a radioatividade. Tá? Então, olha só, para acompanhar proteínas desde as fases iniciais até o destino final. Esses ensaios foram muito empregados para estudo e caracterização de células secretoras, ou seja, que são especializados em secretar. Tá? Após esses ensaios de radioatividade, eu quero saber qual o gráfico que representa a evolução temporal na produção de proteínas e sua localização na célula secretora. Tá? Então, aqui, pessoal, a proteína vai ser secretada, tá? Então, primeiro eu quero para vocês fazerem o raciocínio e identificarem o gráfico. Vamos responder aqui, ó. Explique o caminho pelo qual a proteína passa desde a sua síntese até a sua secreção, tá? Então, a proteína vai ser sintetizada onde? Lá no retículo endoplasmático rugoso. Então, é lá que a radioatividade tem que estar maior no começo. Depois que ela estiver pronta, ela sai de lá e vai para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi é que vai dizer se ela vai ser secretada para onde que ela vai.
Então, é o segundo lugar onde a proteína vai estar. Por último, antes de sair da célula, essa proteína vai estar dentro da vesícula de secreção. Vesícula, pessoal, a gente tem que lembrar que é aquele saquinho, né? Que vai armazenar a substância prontinha para ela ir para fora da célula. Tá? Então, esse é o caminho que a proteína vai fazer. Então, quando o gráfico mostra a radioatividade, ele está mostrando aqui, ó, em minutos, passagem do tempo, ó, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Aqui é por quanto de radioatividade tem. E branco, cinza, preto é a organela. Então, pessoal, lá no início, a concentração de radioatividade vai ter que estar maior no retículo endoplasmático, no caso aqui o rugoso, né? Porque estamos falando de síntese de proteínas. Então, eu vou ter que escolher aquele gráfico que representa que a proteína a radioatividade está maior no retículo endoplasmático liso, lá no início, lá nos 5 minutos. Então, ó, nesse primeiro gráfico aqui, o que eu tenho? Este aqui, ó. Nesse gráfico aqui, a quantidade maior está lá na vesícula de secreção, então, não pode ser este, certo? Tá? Não pode ser esse, porque olha aqui, ó, a quantidade de radiação lá nos 5 minutos está na vesícula de secreção e devia estar no retículo, certo? Este gráfico aqui está dizendo que lá nos primeiros 5 minutos, a radioatividade está maior no complexo de Golgi, então também não pode. Tá? Pode ser esse próximo gráfico aqui, ó. Ele está dizendo que a maior quantidade mesmo de radioatividade no início está aqui, né? No retículo endoplasmático. Então, pode ser esse. Pode ser essa aqui? Pode, ó. Tá mostrando aqui que a maior radioatividade nos 5 minutos está no retículo. Esse último aqui, tá? Tá dizendo que nos primeiros 5 minutos a maior quantidade está no complexo de Golgi. Então, não pode ser esse. Temos duas possibilidades que nos restaram. Lá nos 10 minutos, a proteína saiu do retículo, então diminuiu aqui, né, a radioatividade, ok. Mas ela vai estar alta, segundo o gráfico, na vesícula de secreção. E não é isso, né? Antes de passar pela vesícula, tem que passar pelo complexo golgiense, que é o que está mostrando aqui, ó. Aqui, nos 10 minutos, a maior parte da radioatividade está no complexo golgiense. Depois, lá no final, a maior parte está na vesícula secretora, que é exatamente o caminho que a proteína faz. Retículo, complexo de Golgi, vesícula secretora e depois vai para fora da célula. Certo? Então, este aqui é o gráfico correto, ok? Mas tem outra pergunta aqui. Caso a proteína seja uma enzima digestiva, o que vai acontecer com ela? Então, ela vai ser produzida no retículo, vai para o complexo de Golgi, e depois ela não vai para fora, ela vai para dentro da vesícula que vai formar o lisossomo, porque o lisossomo vai armazenar as enzimas digestivas para digerir o alimento. 16. Os sapos passam por uma metamorfose completa. Girinos apresentam caudas e brânquias externas, mas não têm pernas. Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as brânquias desaparecem, as pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose ou morte celular programada, regulada por genes, resultando num sapo adulto. Eu quero saber qual organela está diretamente relacionada no desaparecimento da cauda
ou seja, na morte celular programada. Organela que faz morte celular programada é lisossomo. Lembra que de forma controlada aqui, o lisossomo se rompe e vai digerir a própria célula, né? Nesse caso aqui não é uma doença, é um problema, não é um problema, está sendo de forma programada. 17, pessoal. Um pesquisador preparou um fragmento de caule de uma flor de margarida para que pudesse ser observado em microscopia óptica. Também preparou um fragmento de pele de rato com a mesma finalidade. Então, ele tem uma lâmina lá de microscópio de caule de uma flor de margarida e de rato. Depois de alguns descuidos, lembram lá como que é a amostra lá, aquelas lâminas que a gente olha no microscópio, né? Quando tu olha assim, tu não sabe dizer o que é que tem ali para se observar, né? E aí, então, ele acabou misturando as amostras. E aí, agora, ele não sabe mais qual dos materiais é célula da flor ou célula do rato. E aí, ele vai ter que diferenciar olhando no microscópio. Eu quero saber quais dessas estruturas permitem que o pesquisador reconheça e separe as amostras. Tá? Então, para isso, pessoal, flor, uma margarida, é uma célula vegetal. O rato tem células animais. Então, quais organelas vão servir como indicadores para o pesquisador saber se é uma célula animal ou vegetal? Vocês observaram já as células vegetais no microscópio e sabem a diferença olhando brevemente que é a parede celular. Lembram que forma aquela estrutura geométrica, né? Bem rígida, certo? Então, essa parede celular aqui já é um indicativo de que isso seria a lâmina que tem flor de margarida, tá? Além disso, as células vegetais, precisamos lembrar que possuem cloroplastos, que são aquelas estruturas que surgiram, né, com a teoria da endossimbiose e que faz fotossíntese. Então, aqui, ó, parede celular e cloroplasto são estruturas características das células vegetais. E que vão diferenciar, então, as lâminas do pesquisador. Aqui, pessoal, eu tenho duas perguntas abertas, vou comentar sobre elas, mas é importante que vocês escrevam, façam esse exercício de escrever. Isso ajuda vocês não só em biologia, como também em outras matérias. Né? Então, diz assim, mitocôndrias e cloroplastos são organelas exclusivas das células eucariontes. Essa é uma afirmação. Com base na teoria endossimbiótica, explique essa informação. Qual informação? Mitocôndrias e cloroplastos são organelas exclusivas das células eucariontes. Então, pessoal, aqui é preciso lembrar o que é a teoria endossimbiótica. Teoria endossimbiótica é aquela teoria da origem das mitocôndrias e dos cloroplastos. Aquela teoria lá que eu contei para vocês que uma célula eucarionte primitiva engoliu, fagocitou, comeu uma célula procarionte. Primeiro ela fez isso com uma célula procarionte, com uma bactéria heterótrofa. Essa bactéria vai viver dentro de uma célula eucarionte, eles vão fazer aquele acordo, e ela vai virar uma mitocôndria. Então, se isso aconteceu com uma célula eucarionte primitiva, todas as células a partir daí, eucariontes, vão ter mitocôndria. Isso significa que as células procariontes que surgiram antes na evolução não têm essa organela. Depois de um tempo, células essas que agora têm mitocôndria engoliram um outro procarionte. Só que dessa vez esse procarionte é autótrofo, é capaz de produzir o próprio alimento.
e aí fica vivendo dentro da célula, fazem um acordo, e esse procarioto passa a se chamar cloroplasto. Esse cloroplasto, então, ele surge depois das mitocôndrias dos eucariontes. Isso significa que os procariontes não vão ter cloroplasto. E neste caso aqui, nem os eucariontes animais, apenas os eucariontes vegetais, tá? Dá para usar desenho para explicar aqui. 19. Com base em todas as estruturas estudadas que estudamos, tá ótima essa pergunta. É para ser bem enfático, aquelas que a gente já viu na aula. Desenhe uma célula eucarionte animal, uma célula eucarionte vegetal e uma célula procarionte, identificando suas estruturas. Tá? Pessoal, vocês viram uma célula animal no microscópio. Ai, prof, mas essa não era conteúdo de prova. Ah, mas vocês sabem como é uma célula animal. Parece aquele, né? Já sabe sim, não vem se fresquear. Ó, parece aquele ovinho frito. Ah, mas não é só isso. A gente estudou, né, outras organelas. Gente, não peço para eu desenhar aqui, né? Faz favor. Mas vai ter lá, aqui é o material genético, né? Aí vai ter lá o envoltório nuclear, aí vai ter lá o retículo endoplasmático rugoso, aí vai ter lá o retículo liso, aí vai ter lá o complexo de Golgi, aí vai ter lá uma mitocôndria. Ah, mas a gente viu o citoesqueleto. Ótimo, então desenha lá o citoesqueleto lá, ó, sustentando a membrana da célula. Os centríolos, né? Ah, eu quero desenhar um flagelo. Desenha um flagelo, ó, bonitinho ali. Beleza? Quero desenhar cílios, lembram? Vários pequenininhos. Desenha cílios. Estudamos tudo isso. Quero que vocês juntem todas as informações em um desenho. Tá, agora é uma célula vegetal. Gente, vocês viram célula vegetal também no microscópio. Então, juntem com as informações que nós vimos depois. Tá? Então, vai ter uma parede. Então, ela é mais bem geométricazinha, bonitinha. Depois, vamos ter, pro lado de dentro, uma membrana que é mais molenguinha, né? Temos um material genético, temos um envoltório nuclear que forma o núcleo, afinal é uma célula eucarionte. Vamos ter um retículo rugoso, um retículo liso, um complexo de Golgi, uma mitocôndria. Opa, mas tem um cloroplasto também, né? Que nós falamos ali em cima que tem, que nós já vimos também. Vou desenhar um cloroplasto ali. Ah, mas tem citoesqueleto? É, tem. Então, já desenha aqui um citoesqueleto também. Beleza? Então, vejam que é juntar todas as informações. Ó, nos dois desenhos, nós esquecemos de colocar os ribossomos aqui, ó, no retículo rugoso. Então, vamos desenhar aqui as bolinhas, ó. Beleza? Ó, que linda a minha célula. Óbvio que lá na prova vocês vão desenhar bem mais bonito que eu, né? E aí eu tenho também o procarionte. O procarionte é bem menor, né? Mas como é que a gente quer desenhar umas coisas lá dentro dele, né? Não vamos desenhar tão pequeno assim. Então, vamos desenhar a célula procarionte ali. Ela tem o material genético dela, que não vai estar no núcleo, porque ela não tem núcleo, né? Então, não tem envoltório nuclear. E ela vai ter ali ribossomos que ficam soltinhos dentro dela. Pronto, beleza, tá aqui, ó. Nós já estudamos todas essas estruturas. Então, agora vocês conhecem, aí vai puxar, ó. E aí, fiz os desenhos. Cima tá aqui, ó. Identifique suas estruturas. O que vocês vão fazer? Vão puxar uma setinha. Ah, o que é isso aqui? Material genético. O que é essa bolinha aqui? Ah, esse aqui é o citoplasma. Essa é a parede celular.
vão puxar as setas para indicar, né? Porque se vocês desenham tão bem quanto a professora, vai ser difícil olhar para o desenho e de cara já identificar qual é a organela, né? Então, uma legenda é sempre importante. Certo, pessoal? Então, só lembrando aqui que nas questões eu tenho teoria endossimbiótica, mas deem uma estudadinha lá na teoria de invaginação da membrana plasmática, que é ela que forma o sistema de endomembranas, que é composta pelos dois retículos, pelo Golgi e pelo envoltório nuclear. Certo? Ok? Gente, bons estudos para vocês. Certo? E até a próxima aula.